Olá, amigos e amigas internautas, estamos aqui de volta com o nosso programa Reprogramação Mental. E reprogramar a mente é isso, é sair daquelas ideias rígidas, da rigidez, da inflexibilidade e aprender a levar a vida de uma maneira mais tranquila, deixar a vida fluir, fazer com que a vida aconteça naturalmente. E lógico, para isso, tudo na nossa vida é um treino. Nós treinamos para isso diariamente, com um sorriso, com as palavras, com os movimentos, a forma de interagir com as pessoas. Então, em qualquer lugar, nós podemos praticar, reprogramar a nossa mente. Mudar aquele software que foi instalado. Alguns foram instalados lá na vida intrauterina, outros foram instalados na nossa infância. E muitos desses softwares não estão servindo para muita coisa. Foram muito úteis, é verdade. Só que foram úteis naquele momento, para aquela ocasião. E tinham uma validade determinada. Só que eles já estão com a validade vencida e a gente não está prestando atenção. Continua desempenhando. Às vezes o indivíduo com 50 anos de idade está usando um software que foi instalado com 5 anos de idade. Está só 45 anos desatualizado. A máquina, o corpo, teve o upgrade, ele cresceu, ele evoluiu. Só que o software em si acabou não tendo uma continuação, não teve progresso, não teve uma mudança eficaz. Então vamos lá, Felipe Gomes, fala mais pra gente um pouquinho. Eu queria que você me falasse sobre o cliente tem sempre razão mesmo? Vamos lá, isso é verdade? Esse é um tema aí, né, complicado, dependendo do prisma que você está olhando. Falar que realmente o cliente ele tem sempre a razão, ele é um assunto que ele vai numa via de mão única, né? Ele vai e volta na mesma mão, né? Ele é meio dicotômico esse assunto, né? Então, na minha visão, o cliente ele nem sempre ele tem a razão, pelo simples fato de que, tanto pelo processo do vendedor, ou do representante e do cliente, existe uma coisa que tem que deixar bem nítida aí no processo, né, de vendas, que é a ética dos profissionais. Então, o cliente ele também tem que ser ético e o vendedor também, porque senão acaba havendo desrespeito, né? E aí onde que o cliente acha, por uma metáfora, né, que isso é um jargão que existe aí no ramo de vendas, o cliente tem sempre a razão. Então é nesse ponto, é nesse momento que eu vejo que nem sempre o cliente tem a razão. Sim, nós temos que ser éticos um com o outro e sempre rumo ao encontro do mesmo objetivo. Tem uma coisa que a gente diz na PNL, que toda generalização é burra, né? Inclusive essa minha. Agora, dizer que o cliente sempre tem razão, imagine o seguinte: você vendeu para o cliente algo que custava R$80, você deu para ele R$10 de troco, ele disse que o troco está errado. Ele tem razão? Você deu 10, custava 90, você deu 10 de volta para ele. Ele não tem razão. Então, nesse momento específico, ele pode não ter razão. Exato. Então, dizer que o cliente tem sempre razão é fazer uma generalização grosseira. É pressupor que o funcionário ou que a empresa está sendo incoerente ou está fora do contexto o tempo todo. E não é verdade, nem sempre vai ser verdade. Então, usar generalizações desse porte acaba só limitando a atuação do profissional e limitando a capacidade da empresa de interagir com isso, de melhorar mais ainda o seu produto. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui agora, real, que aconteceu no ramo automobilístico, junto do departamento de segurança. Eu trabalhei numa loja onde trabalhava-se com produtos de semiblindagens para vidros automotivos. E nessa equipe tinha um vendedor que ele gostava de, quando chegava, o cliente entrava na loja com o carro, que o estacionamento era dentro da loja, ele percebia que o motorista estava acompanhado, ele educadamente ele ia e abria a porta do passageiro. Então, se fosse um homem que saísse, um senhor que saísse do passageiro, ele cumprimentava pegando na mão. Se fosse uma mulher,
ele se dava ao luxo de ir lá cumprimentar a mulher e dar 3 beijinhos nela, como é comum aqui em São Paulo. Que em alguns estados não se usa 3 beijos, né? Sim 2 e às vezes até 1. E aí nós ficamos atentos e demos essas dicas para ele, olha, uma hora você pode se dar mal, principalmente com o tipo nível de cliente que a gente atende aqui dentro da loja, tal. Ele, não, imagina, eu estou sendo educado que eu estou abrindo a porta. Tá, mas se é o marido que está chegando junto, o marido está dirigindo, independente, se o casal está junto, chegou, você vai abrir a porta da esquerda ou da direita e você toma essa liberdade, você não conhece o cliente. Você pode estar aí sim, impondo uma situação onde você pode gerar um ciúmes no casal, ou até mesmo no marido, ou até mesmo na esposa, e você já, de cara, você já perde o processo de vendas. Até que o dia entrou um cliente, ele arriscou novamente, e aí ele se deu mal, e pediu para chamar o gerente da loja, até o proprietário da loja, e essa pessoa acabou sendo despedida, foi desligada desse comércio por essa gafe que ele cometeu, onde ele insistia, né? Na cabeça dele, ele estava sendo educado. Então, assim, é aí que entra a questão da metamensagem. Ele estava indo além da metamensagem e o cliente já estava identificando que isso estava sendo um sistema invasivo por parte do vendedor. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, Valdecir, que na realidade, nesse dia, ele se deu muito mal e acabou perdendo o emprego dele. Lidar com pessoas, na verdade, ele traz a ideia de que você pode criar algumas regras, pode criar um modelo para se trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem que ter na cabeça que as pessoas são únicas, né? Isso. E que cada pessoa pode emitir uma resposta diferente e vai emitir uma resposta diferente, mesmo que seja parecida com a do outro cliente. Então tem vendedor que pressupõe o tempo todo que o cliente vai ser igualzinho ao anterior. Exato. E aí começa a complicar o negócio, né? No processo de vendas, Valdecir, quando eu costumo ensinar para os meus alunos que quando você está no processo de vendas e você trabalha numa loja onde o cliente vem até você, é uma situação de vendas. Quando você está na rua e você está visitando clientes porta a porta, seja com a visita agendada, né, previamente agendada, ou no sistema semanal, quinzenal ou até mensal, o que eu vou falar agora serve para as duas situações. Quando você atendeu o cliente, você saiu da loja ou o cliente veio até você e saiu, entrou outro, nós temos que usar o mesmo recurso que os computadores têm, Valdecir, é de zerar aquela memória buffer, que é aquela memória de armazenamento. Então você zera aquela situação e começa de novo como se aquele cliente fosse o primeiro cliente que você está atendendo no dia. Porque isso evita de você cometer essas gafes, de você demonstrar que você está preocupado, que você está cansado, que você tem contas para pagar. Então, nós também, como profissional, nós temos que tomar cuidado com as metamensagens também que a gente está passando para o cliente. Então, se você tem problema, se você está com algum problema pessoal, financeiro, não importa. Você chegou no seu trabalho, é como se você tirasse a sua armadura, a sua fantasia e deixe do lado de fora. Você entra e dê o melhor de você, faça o seu papel. E aí na hora que você sai, é a sua opção, pegar de novo aquela fantasia ou armadura e continuar com os seus problemas, e no dia seguinte começa tudo de novo. Então, se você gosta realmente de vender a sua imagem, de oferecer o seu produto, você viver de faturar o seu comissionamento, que vender é uma arte, porque todo dia você fala com pessoas diferentes, com pessoas de diferentes nações, com pessoas que falam outros idiomas, que têm gostos diferentes do seu e dos outros clientes que você atendeu. Então, se você está atento e apto a identificar o que o seu cliente está necessitando e você consegue cumprir, né, dentro desse nível ético entre os dois, dentro do mesmo objetivo, esse cliente vai sair contente, vai sair feliz, vai te indicar, vai na loja tal, fala com o Felipe, fala com o Valdecir, o atendimento dele faz a diferença, vai lá o que você precisar, você vai conseguir. Veja, quando você fala de clientes, me lembrou muito essa questão de consultoria. É uma moda que existe hoje, que é o cliente oculto, que é um consultor que vai fazer numa loja o papel de cliente, numa loja, num estabelecimento, ou mesmo através de uma ligação com telemarketing. É uma vez investigativa. Né? Mas virou moda, só que, na minha opinião, desnecessária. Eu sou coautor no livro Ser Mais em Excelência no Atendimento ao Cliente, também da editora Ser Mais, e o meu capítulo eu falo justamente sobre isso, sobre o cliente chato, o seu melhor amigo. Na verdade, o seu melhor amigo é aquele cliente chato, porque é ele que está mostrando as falhas do seu produto. Então, não preciso pagar um consultor
alguém externo, e que vai me cobrar algum dinheiro, uma pequena fábula para que eu conserte meu processo, se o meu cliente já está gritando isso. O cliente está dizendo o tempo todo, está falando, olha, você está errando nisso, ó, isso aqui precisa ser melhorado, ó, isso aqui está bom, mas se você fizesse outra coisa aqui para acrescentar, ia ficar melhor ainda. Então você já tem um cara que faz isso para você e faz de graça. Melhor ainda, ele não faz de graça, ele ainda te paga por isso. Exato. Só que geralmente você quer brigar com ele, né? Exatamente, Valdeci. No processo de vendas, é por isso que a gente tem que estar sempre atento para realmente não acontecer isso. O processo de venda ele tem que ser gostoso, a gente costuma dizer, né? Ele tem que manter uma linha atênua, né? Que é onde vai sempre na horizontal, nunca em declive, nunca em aclive. Então, sempre na horizontal, que é onde você vai conseguir, junto do seu cliente, concluir o objetivo. E no final, é bom e gostoso para o vendedor, para o representante, é bom e gostoso também para o cliente, para que não tenha essas desavenças. Porque quando a gente fala, o cliente tem sempre a razão, então vamos supor, eu vou vender um produto, ele custa X mil reais, e aí o cliente não concorda, então se o cliente tem sempre a razão, ele não está concordando, então ele pode levantar e dar um tapa na minha cara, ou vice-versa. Ele vai continuar tendo razão. Se ele tem sempre, ele vai continuar tendo razão. Então, por isso... Se ele não quiser pagar e levar o produto, ele também vai continuar tendo razão, não é isso? Exatamente. Que é só a gente lembrar daquele, né, um exemplo clássico que a gente usa nos cursos. Por exemplo, no trânsito, quem sempre tem a razão? Por exemplo, eu num descuido, sei lá, encostei num carro na rua, ralei um carro, aí desce o cara e fica eu na minha razão querendo defender, que ralou meu carro, que aconteceu e o outro. Então assim, você vendo de fora, que aí a gente pode até usar técnicas da PNL, né, que mostram realmente isso, você vendo, você dando distanciamento da situação e vendo numa outra visão, vendo num outro prisma, aquela situação você fala, nossa, que ridículo. Né? E aí, quem está com a razão? Fica duas pessoas degradando ali, um na sua razão, outro na outra, e aí, quem sempre tem razão? Esse cliente ele tem a razão? Lógico, cada um na sua visão. Agora, se você vê numa visão mais macro, você vai ver que realmente foi um descuido. Legal. Estamos terminando mais esse terceiro bloco, e no próximo bloco falaremos mais sobre esse assunto com o Felipe Gomes. Até o próximo bloco.